Olá e sejam muito bem-vindos ao dia 2 do Esquenta para o desafio Sobrevivendo na Orgânica. Durante esta semana eu estou enviando diversos materiais neste grupo para você que não se conforma em ter um bloqueio em química orgânica e está com foco em resolver esse bloqueio ainda este ano. E ao final eu vou falar tudo o que você precisa para estar oficialmente dentro do desafio, que terá suas inscrições abertas nesta sexta-feira, dia 26/11, a Black Friday, e as informações você vai encontrar todas aqui dentro deste grupo, certo? Ontem nós falamos a respeito de como estudar a química orgânica de uma maneira mais estratégica e também sobre como algumas medidas são ineficientes ao se estudar química orgânica. E hoje eu quero falar com você a respeito de praticidade e algumas estratégias que você pode utilizar para estudar química orgânica de uma maneira que você não seja surpreendido facilmente pelos problemas que aparecerem. Muito do que nós aprendemos não é alocado devidamente na nossa cabeça por várias razões. Às vezes é questão de maturidade. Eu me lembro que na minha graduação eu tive 4 químicas orgânicas. Eu sou farmacêutico bioquímico e quando eu estava lá em Química Orgânica 2, vendo reações de substituição eletrofílica aromática, o meu pensamento era só um. Eu pensava assim, nossa, legal que eu tô aprendendo a reagir o anel benzênico, né? Aparece em um monte de lugar, mas eu sinto que esse assunto não vai acabar nunca e eu não sei quando que eu vou ver as reações de haletos de alquila que eu vi no começo da química orgânica, que eu vi no semestre passado, e ainda vai ter mais 2 matérias, né? Onde que isso vai parar? Então, era muito natural a sensação de que eu tinha uma empreitada gigante pela frente, que era um tanto difícil de discernir o sentido disso tudo, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre essa motivação amanhã. Por hoje, eu quero focar em um ponto em específico. Então, você já teve numa situação em que um amigo teu te chamou para caminhar, falando, vamos ali num lugar, e falou, olha, vamos caminhando porque é logo ali. E aí, quando você viu, você já estava com as pernas doendo de tanto caminhar, de tanto andar, andando lá pelo 12º quarteirão e parecia que vocês não iriam chegar nunca naquele objetivo. Talvez essa sensação ela seria reduzida se você soubesse de antemão que seriam muitos quarteirões, não é? Ou, por exemplo, se vocês caminhassem com um GPS que te indica o quão próximo você está do seu objetivo. Ou talvez vocês pegassem um carro ou um outro meio de transporte. E eu te digo que é a mesma coisa com química orgânica. Só é aterrador porque a gente não sabe onde que a gente está no mapa. E a gente não sabe quais são as nossas opções de transporte. E isso é importante porque, no final das contas, se tudo que a gente sabe nessa vida é andar a pé, uma viagem para a Europa não iria parecer tão animadora, certo? Perceba que nós aprendemos a química orgânica para sabermos interpretar as reações químicas interessantes para o que a gente quiser aplicar, de uma maneira crítica. E nós fazemos isso de uma maneira simbólica, por meio das equações. E com a vivência, dependendo da aplicação, a gente consegue aplicar os conceitos da equação na prática, no laboratório. Ou seja, se nós tivermos em mente para onde nós devemos olhar na equação e na estrutura química e o que nós devemos fazer para resolver cada problema, boa parte da nossa ansiedade vai embora. Então, hoje nós vamos falar sobre quais são as nossas opções de transporte para transitar nessa selva da química orgânica. E eu quero exercitar com você 2 habilidades práticas e simples para você já colocar em prática hoje. O primeiro hábito que eu quero que você tenha é: não importa o quão complexa seja a reação química, a primeira coisa que você deve olhar é o seguinte: quais foram as ligações formadas, as ligações que se formaram, e quais foram as ligações rompidas. A química orgânica é, em muitos aspectos, como se fosse um jogo dos 7 erros. Então, nós devemos treinar o nosso olhar para identificar quais ligações foram modificadas na reação química. E ao identificar isso, com a próxima dica que eu vou te passar, a vida fica muito mais fácil, porque não importa o quão complexa é a reação,
Para interpretar o que você está vendo, basta apenas considerar a região em que a modificação aconteceu. Mas aí você pode falar, mas Fred, pode ter chance de reagir em outra região da molécula. Mas aí eu te digo o seguinte, primeiro, se você não está desenvolvendo essa reação na bancada, ou se a prova que você vai fazer, a aplicação que você vai utilizar não exige conhecimentos específicos de regioseletividade, não precisa se preocupar com isso, tá? E em segundo lugar, nós podemos sim chegar a esse nível de complexidade, mas se você não fizer uma identificação assertiva das transformações que efetivamente estão acontecendo lá na reação em questão, não vai adiantar de nada, né? A gente precisa aprender a caminhar direitinho antes de sair correndo por aí. E o segundo hábito que eu quero que você tenha é: crie um repertório de interconversão dos principais grupos funcionais, né? Os hidrocarbonetos, haletos oxigenados e nitrogenados, que são os principais, né? Isso é o que eu chamo de as regras do jogo. Você já assistiu nas Olimpíadas algum tipo de modalidade que você não sabia das regras? Não é tão empolgante assim, né? Pode ser curioso, mas empolgante não é. Diferente de outros jogos em que você sabe as regras e sabe avaliar se foi uma boa jogada, se a dificuldade do jogo está aumentando ou está diminuindo. Da mesma maneira, se você souber elencar as principais maneiras de se converter um grupo funcional em outro, você terá a habilidade de olhar para uma reação química e avaliar se foi uma boa jogada ou não. Se existem outros movimentos possíveis, será que você faria aquilo de uma maneira diferente? E isso precisa estar catalogado, precisa estar organizado, estruturado dentro da sua cabeça. Mas também não queira sair por aí decorando 500 reações do dia para a noite. Lembre-se, assim como a gente falou no primeiro dia, é como aprender uma língua. Então, se você colocar como um objetivo para hoje mesmo, construir um repertório com 3 reações, e aí você pode escolher qualquer reação que você quiser, as reações que você gosta, as reações que você tem facilidade, percebe que você já vai estar melhor do que você estava ontem. A partir do momento em que você olha para as reações orgânicas com esse olhar, não é mais como se fossem muitas e muitas informações codificadas, encriptadas e que te geram ansiedade. Mas as ligações que se formam e se rompem passam a se iluminar na sua frente conforme você tem o seu olhar direcionado. E aí você também vai começar a avaliar as jogadas que estão sendo propostas nas reações químicas em questão. E se você não souber uma jogada, a jogada que estão fazendo na sua frente, não tem problema. É só você agregar no seu repertório depois, certo? Esse foi o segundo dia do Esquenta para entrar no desafio Sobrevivendo na Orgânica. Dá uma olhada na lista de exercícios que está disponível no grupo do WhatsApp, onde eu falo para você exercitar esse olhar, e amanhã a gente continua falando sobre outro assunto extremamente importante, beleza? Continua aqui no grupo para não perder nenhuma informação do desafio. Fique bem e um forte abraço. Até amanhã.